tem Então alguma bora lá. sugestão? Mas o que eu sugiro fazer? A gente tem alguns pontos para tratar em termos do processo em si, mas acho que a gente pode colocar isso mais para o fim, sabe? Primeiro eu Uhum. acho que é hora de vocês falarem. Mas primeiro, como foi a reunião de sexta-feira? Especialmente você, né, Lizzy, que se sentiu um pouco desconfortável de fazer da última vez em Restinga. Como é que foi essa? Aham. Como é que foi a Não, comparação? realmente em Restinga, né, foi esse momento que eu fiquei mais calada, só que dessa vez foi o contrário. Eu já senti muito mais, já me senti muito Uhum, mais confortável para falar. Acho que é tipo isso, primeiro ali você fica, porque você não sabe, aí depois você já viu como é que faz, uhum. fala, eu consigo fazer assim também. Então eu me senti que eu me soltei muito mais dessa vez agora. Isso foi um ponto Que muito bom. positivo. Eu me senti muito mais confortável em, de fato, falar. Eu acho que eu consegui passar muito da mensagem que eu gostaria de passar. Eu acho que foi mais fácil dessa vez, porque eu também me senti mais preparada mesmo. Eu Uhum. acho que depois daquela primeira reunião, que a gente não tinha tanto insumo assim, aí da segunda vez já tinha muito mais insumo, então minha memória estava fresca com os insumos que tinham vindo mais recente, que seria tipo quarta e quinta-feira. Então, eu consegui, a nuvem de palavras, eu consegui relacionar tudo e acho que foi muito positivo nesse sentido. Que legal. Como é que foi a percepção do pessoal que participou da reunião, o público-alvo mesmo? Então, Gostaram? Se sentiram representados ali? eu vou passar a minha visão, depois a Laura já ainda passou na dela, que foi um pouco diferente. Uhum. O prefeito estava participando nessa reunião e tinham alguns secretários, representantes do setor privado com quem a gente tinha conversado, principalmente. Basicamente foi esse nosso público. Tá, também tinha pessoal do setor de ensino, tinha uma professora lá que também tinha participado. O prefeito ficou a reunião toda? A reunião toda, ele participou da Acho que é a reunião toda. primeira vez, né, que isso aconteceu. Exato, exato. Não, a Rosiana ficou, mas ela não importava muito, porque ela não sabia o que a gente estava fazendo. Então, o prefeito ficou durante a discussão toda. O que eu senti, assim, eles tiveram vários momentos que trouxeram muitas ações que eles estavam fazendo. Por exemplo, a gente levantava, uma limitação levantada foi. Aí o prefeito já via, não, mas a gente fez isso, isso e aquilo, a gente tem isso e aquilo que já está em andamento. Então, teve muito essa questão. Eles participaram muito desse momento, principalmente o prefeito e os secretários ali. Mas era sempre isso, a gente apresentava alguma coisa, eles diziam, não, mas a gente já tem alguma coisa fazendo em Um relação a pouco em isso, já defesa, está né. isso, mais ou menos em Uhum. defesa. Só que, ao mesmo tempo, eu não senti tanto quanto se eles estivessem tentando se defender de um ataque nosso, mas mais no sentido de mostrar o bom serviço que eles estão desempenhando dentro do município, entendeu? Eu senti mais dessa Que bom. forma, de uma necessidade de mostrar. E pelo fato do prefeito estar ali, muitas pessoas queriam mostrar o que estavam fazendo, especialmente Uhum. secretários. Então, também senti essa necessidade deles de sempre falar: não, mas a secretaria faz isso e aquilo, não, mas a gente já tem isso em implementação, ou prestes a implementar. Então, eu senti um pouco disso. Teve essa participação. Quase tudo que a gente falava tinha uma retórica. Uma Tudo que a devolutiva, né. gente falava tinha uma devolutiva. Então, nesse Uhum. sentido de participação, teve bastante. Foi o que eu vi de mais participação até hoje, eu diria. Pô, que bacana. Em relação à estratégia em si, eles estavam de acordo, é por ali mesmo? Sim, inclusive recebemos feedbacks bons depois de ter terminado, que de acordo com o que a gente apresentou como potencialidades, coisas que eles deveriam prestar atenção, né? A janela de oportunidades que vocês colocaram ali, era exatamente de acordo, são as pautas que eles já estavam levantando no plano de governo deles. Então, Pô, que bacana. educação, infraestrutura, inovação tecnológica, eram todas pautas que eles já tinham alguma questão, alguma ação, algum planejamento, ou planejando pelo menos fazer esse planejamento, planejando fazer planejamento de algumas ações voltadas para sanar ou melhorar esses problemas. Então, foi um ponto positivo que parece que a gente estava caminhando certo, era por ali mesmo. E tu, Lori, como é que foi sua primeira experiência agora, sem eu muito apoio ali na hora? Eu acho que, vamos lá. Dá aquele nervosismo, né, inicialmente, assim, mas até fui perguntando ali para as meninas ao longo da semana como é que foi, se dava certo mesmo, enfim, como é que era a dinâmica que elas ali abordavam junto com as pessoas, né, entrevistadas. Acho que no início eu fiquei um pouco nervosa, mas depois eu fui me soltando, realmente, acho que é a prática mesmo, assim, que faz você se soltar um pouco mais. E quando eu vejo, já estava realmente entrevistando ali todo mundo, naturalmente. Em relação à devolutiva, também fiquei um pouco nervosa ali no início, mas depois, na hora que a gente estava passando, que foi acho que eu tive um pouco a perspectiva diferente da Liz, né? Mas eu acho que
naturalmente eles vão se defendendo quando a gente vai apresentando uma perspectiva, né? Tipo, olha, vocês estão assim, mas aí sempre vem alguém, mas a gente já está fazendo isso. Então, é que eu até recebi uma mensagem aqui do Marcelo, olha, em relação à transparência, vou até te enviar um documento. Acho que essa retórica normalmente Toma, né? é natural, assim. Só que aí, por exemplo, né, eu senti eles um pouco, não sei se essa é a palavra certa, um pouco tímidos e até envergonhados, assim, de certo modo, por causa que o prefeito estava lá. E também, assim, acho que eles romantizaram muito a questão do diagnóstico, até porque a gente usou muita abordagem no início, olha, a gente vai apresentar aqui potenciais, mas desafios também. Então, assim, é muito aberto para vocês construírem isso junto, porque é um processo realmente participativo. Então, a gente deixou isso muito bem claro para eles. Só que, assim, como tinha outras pessoas, eu vi que, por exemplo, a secretária ali de planejamento ficava, né, mas nosso prefeito está fazendo isso aqui. Eu olhava um pouco para o lado, assim, então eu falei, não, acho que é um pouco natural, assim, porque eles não sabem como seria ali a oficina de validação. Mas no mais, eles foram vir falar com a gente, parabenizar, e falaram que realmente todos os pilares que a gente estava colocando ali eram estratégias do plano de governo deles. Então, isso foi muito bom, assim. Então, acredito que no todo, no geral, foi bastante legal, assim. Mas então não questionaram exatamente a estratégia. Era aquilo mesmo, não quiseram colocar nada, nem alterar. Não. Sim, Beleza. sim. Gi, em relação aos nossos pontinhos de atenção, como é que ficou a questão do processo em si? Então, meninos, antes de falar sobre isso, um ponto, já que a gente já está tocando sobre a oficina de validação, como que foi quando vocês falaram sobre não ter entrevistado a sociedade civil organizada, eles falaram alguma coisa, vocês estavam com um pouquinho de medo. Como é que foi isso? Bom, foi bem tranquilo. Na hora, até mesmo o Marcelo, que é quem estava organizando, eu acho que ele foi pego de surpresa, ele não estava esperando, mas ele aceitou numa boa e, tipo, se tocou. Ah, realmente, faz sentido, vocês eram representantes do setor produtivo do município. Então, nesse sentido, foi um medo que foi desnecessário, eu diria. Foi bem tranquila essa aceitação, assim, não teve nenhum olhar feio, pesado, alguma coisa nesse sentido. Do próprio Marcelo, ele até depois que terminou, virou para a gente e falou, ai, meninas, é verdade, né? Desculpa, não sei o quê, não ter participado da sociedade civil, etc. Então, em relação a isso, não foi muito complicado, não. Foi bem tranquilo, eu diria. Até a Lise, assim, falou para ele, gente, a gente até foi ali conversar com o pessoal da sociedade civil para a gente entender um pouco, porque realmente a gente interpretou que esse não é um setor da sociedade civil organizada, mas sim um setor produtivo. Aí ele até falou assim, não, realmente não tinha me tocado, acho que foi bem tranquilo. Ótimo. Mas, assim, em questão do método, do drive, vocês conseguiram usar direitinho? Como que foi a experiência de vocês? Não funcionou muito bem alguma coisa? A gente está mexendo... A gente está mexendo nisso aqui agora. Eu achei que, na minha visão, né, ficou bem estruturado, assim, ficou bem dinâmico, todo o roteirinho, o videozinho. Eu achei bastante interessante, assim, acho que não teve dificuldade, acho que funcionou. Eu só acho que teve a nossa agenda foi muito pesada, então chegava no fim do dia, que era para a gente escrever isso para vocês no mesmo dia, a gente não conseguiu seguir isso porque a agenda foi muito pesada. Então, até queria pedir desculpa para vocês, a gente não ter conseguido alimentar a plataforma. De fato, ela está muito bem definidinha, muito bem desenhada. A gente está colocando as coisas, as informações agora, mas é porque realmente a gente chegava muito morta no hotel. Foi uma agenda pesadíssima. Então, é até um feedback para a gente mesmo de como apresentar para eles que essa agenda deve funcionar, estabelecer horários bem definidos para a gente conseguir ter a devolutiva com vocês, o momento de reunião com vocês e também ter a alimentação da plataforma. Então, acho que nisso a gente pecou nessa questão de colocar os prazos dentro dos prazos que vocês solicitaram para a gente e já está como um ponto de atenção para o próximo, para já montar, para ter estruturado na nossa mente que a gente precisa tirar um tempo do dia para preencher esses documentos dentro do Drive, que aí também com certeza facilita o trabalho de vocês e também o nosso para o próprio a gente conseguir organizar e esquematizar na nossa mente. Mas eu acho que está funcionando muito bem o Drive, é só isso mesmo de atenção para alimentar a plataforma no prazo útil para que seja bom para vocês e também para a gente conseguir consolidar as informações. Ah, que ótimo, que está funcionando bem. Thaís, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, bom dia. Eu estou entrando aqui mais como intrusa mesmo, porque a gente teve um momento de feedback com as meninas quando elas entraram. E aí, esse ponto é um olhar da Fabi, acho que como agente externo, porque como ela não fez nenhum ainda, né? Ela perguntou, uma vez, quando a gente estava tentando bater a de Igarapava, se a gente não mostrava para vocês a agenda antes para vocês darem uma validada, do sentido, tipo assim, e daí agora com esse feedback das meninas, eu não sei se seria, a gente estava discutindo mais cedo,
de pensar novas estratégias de como a gente fazer de agora em diante, já que a gente ainda vai ter alguns, né, para fazer, se não seria interessante a gente mostrar para vocês antes essa agenda, para ver se os atores estão ok, que tipo, eu falei para a Fabi, tipo, para Igarapá, vamos tentar pedir o nome e o cargo. Tipo assim, o que essa pessoa faz dentro de qual organização, para ver se realmente bate, se isso é setor produtivo, se isso é sociedade civil, e se os horários estão ok. Eu não sei se vale como um ponto para a gente tentar implementar de agora em diante. Faz parte do processo já, Thaís. A Gi cobrou isso algumas vezes antes dessa última, inclusive. Então, assim, era exatamente para a gente poder saber se os setores estavam representados, se as informações que seriam colhidas deles fariam sentido e mais. O ponto que eu estava enchendo bastante o saco era a questão de agendas. Lizzie, eu sabia perfeitamente que não dava para processar esse monte de informação sem pausa. Aí qual era o meu medo? Por sorte, gente, esse específico que a gente fez agora, que eu já esqueci até o nome, Tabirito, ele tinha um caso muito clássico de doença irlandesa que era fácil de fazer uma estratégia para isso. Sem que vocês tivessem ido, só com as informações dava para ter criado a estratégia. E mal bem estaria encaixado, sabe, com alguns ajustes. O que pode acontecer é um município um pouco mais difícil, que a gente não tem esse tipo de informação. Aí é a carinha de vocês que vai ficar lá na sexta-feira falando uma coisa que talvez todo mundo fique. Não, não mesmo. Então, era essa a minha preocupação, de vocês não terem que passar por isso, porque a gente não conseguiu insumo suficiente para criar uma coisa decente, sabe? Então, assim, é só esse tipo de risco mesmo. Aí bater a agenda, Thaís, é fundamental. Tanto para o nosso lado, nossa equipe Nova Juntos, eu digo, né? Não só a R10, mas todo mundo aqui, mas para o próprio ponto focal entender que aquela agenda ela tem que ser respeitada. Ela não está ali só, tipo, pro forma, não, é para todo mundo. Essa é a agenda e a gente vai seguir exatamente isso. Vai ter um atraso aqui, outro ali, faz parte, mas os horários são respeitados de forma geral, e deu, ok? E aí, em questão de, por exemplo, vocês falaram, Liz e Lorena falaram que estão mexendo agora no Drive e tal. Vocês conseguiram, eu vi que as fotografias já estão colocadas, né, a parte de fotos. Os modelos, vocês acham que estão bons? Vocês conseguem preenchê-los? Precisa de alguma adaptação? Como que tá? É o modelo de ata que você fala? Isso, é, o de anotações, que tem aqueles pontinhos, não sei o quê. Certo? Tá tranquilo? Peraí aqui. Tá tranquilo, a gente só achou que 4 pontos mais importantes, por exemplo, teve um que a gente pôs 5 pontos, então só talvez uma flexibilização da quantidade de pontos importantes que realmente, às vezes, ultrapassam 4. Não, é porque aquele modelinho que nós fizemos do diagnóstico, ele coloca ali 4 pontos, mas é importante colocar mais se vocês acharem necessário, que a gente vai contando a historinha também, não tem problema nenhum em relação a isso. Beleza. Uma coisa que a gente estava discutindo aqui antes da reunião, que talvez fosse interessante, é porque para a nuvem de palavras a gente não tem muito bem, vocês falaram durante as reuniões, né, mas a gente não tem muito bem estruturado assim, como que foi. Aí, não sei, a disponibilidade de vocês acham que é tranquilo gravar um áudio explicando como Cada que é? palavra? Contando a história mais ou menos que vocês usaram na oficina mesmo. Ah, tá, Pra pode gente ser. poder usar. Tá bom, tranquilo. Acho que é a forma mais fácil, né, Liz? Vocês já fizeram isso. É só reproduzir pra gente entender como é que vocês usaram aquelas palavras, porque isso vai constar no diagnóstico de novo. Beleza. Ah, só tem uma questão. Teve 2 palavras lá que a gente viu, só que a gente preferiu não comentar muito sobre elas, porque realmente a gente não conseguiu elencar com nenhum ponto que a gente tinha levantado. A gente releu e tudo, mas a gente não conseguiu elencar. E a gente escolheu, enfim, passar meio abatido por elas e pegar as outras, entendeu? Basicamente isso. E pegar mais, focar nas outras que a gente tinha insumo total na nossa mente para conseguir apresentar isso. Mas foram só 2 palavras e eu também falo no áudio para vocês quais são, que aí vocês têm... Ótimo, a gente suprime isso, ninguém viu. Em relação a isso, a Thais acabou de lembrar uma coisa aqui que eu tinha comentado com ela. Em relação à nuvem de palavras, por exemplo, lá no momento da oficina de validação, a gente estava ali abordando os pontos e meio que eles entenderam que seriam pontos negativos que a gente estava abordando, sabe? E aí que eu até falei para o Marcelo, ó, algumas palavras que estão aqui na nuvem de palavras não necessariamente são pontos negativos, só que eles enxergaram como pontos negativos, assim. Até uma coisa que a gente pode ver para as próximas também. Interessante, Lori. Por que você acha que surgiu essa visão de pontos negativos? Porque uma boa parte das palavras elas eram nomes, eram substantivos, né? Você não tinha valor intrínseco a nenhuma delas.
sempre tava tendo retórica. Tipo, tá tendo isso, mas a gente tá fazendo isso, sabe? Aí até acho que é um comentário do prefeito, nossa, eu fico até surpreso com essas palavras que estão aí, porque a gente já tava fazendo isso, sabe? Então eu senti que ele levou muito como algo negativo, assim. Acho que é um pouco da narrativa que a gente tem que construir antes de chegar nela mesmo. Uhum. Deixar claro que aquilo ali é só o que apareceu com muita frequência durante as entrevistas, né? Tipo, não é a gente que está levantando, foi o que todo mundo disse. Aí o contexto em que aquilo foi dito, vocês dizem durante a apresentação, né? Mas aí não é nosso, não é problema nosso. Yuri, hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso, no sentido de que eu não sei se a gente tem que melhorar a forma como a gente está levando essa devolutiva na sexta-feira, porque por mais que a gente enfatize de que ele é uma coisa participativa, mas acho que são dois fatores. Talvez o poder público se sinta constrangido por ter outros atores olhando o que eles não estão fazendo bem, porque a gente pega ali os dados e mostra, né? Tipo, olha, vocês estão assim. E apesar de que esse município era um município muito bom, a gente estava comentando isso, né? Tipo, no IDMS era ótimo, assim, comparado aos outros que a gente já fez. E acho que esse é um ponto. E o segundo... agora eu não lembro mais o que a gente estava falando hoje de manhã. Mas a gente estava tentando lembrar, tipo, como foi quando vocês fizeram em Santarém, e o Feliz Deserto eu não participei, mas de que talvez a gente, parte CNM, né, não esteja adaptando bem a forma como a gente está levando isso para eles, porque em Restinga, acho que a Liz também pode comentar, teve uma hora que a primeira-dama ficou tipo assim, agora eu tô me segurando, agora eu vou ter que falar, tipo, tô me coçando para falar, sabe, no sentido de como se o que a gente estivesse falando fosse uma coisa negativa, mas justamente pelo contrário, em todo momento a gente fala, é um momento de validação do que a gente está fazendo aqui, se vocês concordam para a gente pensar um plano para os próximos passos, mas mesmo assim, acho que tá tendo essa dificuldade deles entenderem de que não necessariamente é algo ruim. Vocês são CNM, será que não é só isso? De cara? Porque quando a consultoria fazia, nós éramos agentes externos e ficava muito claro que a gente estava representando simplesmente quem a gente ouviu, né? Não sei se o crachazinho CNM atrapalha nessa hora, no sentido de você estar aqui representando os municípios, né? A bandeira municipalista. Aí fica um pouco mais afrontoso em relação à atuação do setor público diretamente. Pode ser também uma questão de desbalanceio no número de participantes. Em ambos, vocês tiveram um setor público muito forte, né? Então, você não tinha aquele grande representatividade. Como teve em Goiás, por exemplo. Em Goiás, a gente tinha todo mundo muito bem representado. E isso saiu tranquilamente. Todo mundo entendia, tipo, eu falei isso, realmente a gente falou sobre aquilo. Ficava essa coisa muito clara de que eles trouxeram, não a gente estava trazendo para eles. Eu não sei, realmente não sei. A gente tem que repensar essa lógica. Não pode aparecer como ponto negativo, porque senão acaba com a estrutura que a gente está trazendo. E fica parecendo que a gente está jogando esses pontos na cara deles, que não é verdade. Pois é o que eu falei para as meninas, de que às vezes eu acho que meio que fica isso por conta da sensação do você, assim, acho que a construção da narrativa, né? Porque eles ficam o tempo todo muito felizes, assim, tipo, são as meninas da CNM, porque Itabirito, tô usando Itabirito como exemplo, foi selecionado entre X municípios, são 20, uma cooperação internacional, financiado pela União Europeia, pá. Daí a gente passa uma semana visitando as coisas com aquela expectativa, e daí quando chega na sexta-feira, então, vocês têm que melhorar isso, vocês estão bom nisso, mas tem que melhorar isso. Eu não sei se também é uma quebra de expectativa natural, tava comentando com elas, vamos tentar se colocar no lugar deles também na forma como a gente falar, sabe? Tipo, até quando a gente como equipe faz um trabalho massa, todo mundo acha legal, e daí vem o Zanin e fala, então, tá uma merda. Daí a gente fica, porra, mas todo mundo achou legal, tá uma merda, sabe? Então, acho que eu não sei se às vezes é só isso, a forma como a gente tá, gera expectativa neles, porra, vocês ficam aqui 4 dias para no 5º dia me dizer que eu tô fazendo coisa errada. Uma escolha má meu trabalho, né? Eu não sei se é só isso também. Que aí foge da gente, né? Tipo assim, a expectativa que o outro cria foge além do meu trabalho. Não tem problema se você criar a expectativa. Mas talvez bater isso bem forte com ponto focal antes de ir, na lógica de agenda, explicar o processo. Com os 4 primeiros, a gente fez isso, eu não sei se vocês continuam fazendo. A gente explicou um por um em bilaterais, até porque a gente precisava se apresentar enquanto R10, né? A gente entrou, era coisa nova, vocês estavam anos falando com o pessoal. Aí eu bati muito bem ponto a ponto o que era o diagnóstico, o que a gente ia fazer, que ia ter essa parte de pontos positivos e negativos, mas que a ideia era que construísse uma coisa melhor para todo mundo, né? Aí não sei, eu senti que pelo menos nos 4 primeiros isso não foi um problema de forma alguma. Realmente não tinha. Isso nem viria na minha cabeça se não fosse os últimos 2. Talvez bater um pouco isso antes de ir, explicar que o diagnóstico vai ter essa parte, enfim. Acho que é bom repensar mesmo, até para controlar a expectativa. Outra, uma expectativa que eles têm era de vender o setor público, não é o caso. A gente não está ali para defender pauta de ninguém.
né? Tipo, não é mesmo, cara. Nesse de Itabirito ficou muito claro. O tanto de secretário que eles colocaram para a gente conversar sobre o que o município estava fazendo foi surreal, assim, não tinha visto em nenhum outro momento. E era tudo, tinha que ter algum secretário participando. Foram poucos os momentos que a gente não tinha algum secretário participando. Então, nisso ficou bem claro mesmo, nesse processo de Itabirito. Eu achei como diferente dos outros nesse sentido, sabe? Inclusive, falando sobre... Por pode favor, falar. por favor. Não, é que eu ia levantar um outro ponto, mas vamos encerrar esse primeiro e eu volto no outro, porque senão fica perdido. Pode falar. Eu tava pensando, será que não era o caso também da gente escutar um pouco o ponto focal? O que ele achou dessa semana? A gente nunca tem esse feedback deles. Eu e a Laura, a gente perguntou dentro do carro mesmo. E aí, gente, o que vocês acharam? Não sei o quê. Mas foi tipo uma conversa normal, tranquila, a gente voltando e perguntando dentro do carro. Mas não teve nenhum momento mesmo de, e agora um feedback. Não, foi uma coisa mais informal mesmo. Passou. O que vocês acham? Faria sentido dar uma formalizadinha nesse momento deles? Porque eu acho que a gente tem muito a aprender com o lado de quem recebeu isso também. Quais eram as expectativas? O que ele achou durante a condução da equipe em si, da resposta. Sim, eu acho que é válido, né? Válido. Gostei da ideia, eu acho válido, sim. Beleza, vamos incorporar isso então à nossa lógica. Lisa, você tinha outro ponto para levantar? Não, é só... interrompi. Não, beleza, tranquilo. Só em relação à oficina de validação, eu vi que também tem uma ata ali da oficina de validação. Só que a questão é, como nem eu e a Laura anotamos e a gente teve muito insumo de informação que o próprio prefeito foi falando, tem ação nisso, 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 me preocupa como eu vou preencher essa ata. Não sei se eu estou com insumo suficiente para conseguir preencher a ata dos pontos mais levantados durante a oficina de validação. Então, é só isso que agora me veio à mente, que eu não sei como é que, assim, para preencher essa ata da oficina de validação, como vai ser esse processo. Que no outro a gente tem, né, o lugar onde a gente escreveu e tudo. Nesse não, a gente só vai ouvindo e tendo a parte de retórica, etc. Não tem um momento de digitar mesmo o que foi falado. Então, não sei. Assim, Liz, com base nos outros diagnósticos, né, que eu participei, acho que de 3 viagens ali, é um pouco difícil mesmo, porque às vezes você não tem como anotar ali, mas aí uma de que, assim, o que eu faria é tentar colocar isso no papel o mais rápido possível, tentar puxar ali da memória mesmo o que aconteceu e aí fazer isso o quanto antes, porque aí você perde menos informação. Mas é natural, isso não tem problema. Tá bom. E mais, gente, é percepção geral, é tipo, não sei se vocês lembram do modelo do diagnóstico, é uma página só que você põe os pontos gerais, tipo, aconteceu isso, participaram todas as pessoas, tivemos representantes de todos os segmentos entrevistados, e esses foram os pontos principais. É bem, assim, só para ter uma ideia, para quem tá lendo, que nunca participou de nada disso, para ele ter uma visão geral do que aconteceu ali. Aí em sequência vem a estratégia em si de divulgações, aí ela já diz meio que por si só. A ideia é só para entender o que foi a oficina e como ela funcionou, como eles perceberam a questão das vocações, enfim, percepções gerais, nada muito específico, não. Tá bom, beleza. Temos mais algum ponto de pauta, Gi? É isso que eu ia perguntar pra você. Por mim, assim, fechou. Só por questão de organização, assim. Vocês falaram que estão mexendo no Drive agora. Como que tá a programação de vocês? Só pra gente organizar as atividades aqui da R10 e aí de vocês também, para deixar isso bem organizadinho. A gente está mexendo nisso, né, Lívia? A gente consegue entregar hoje todos esses pontos, a gente consegue colocar no Drive ainda hoje. As fotos eu já consegui colocar as que eu tinha, a Lori também vai colocar as que ela tinha, mas hoje a gente fecha o Drive. Isso daí dá para fechar tranquilo hoje, até às 18. Então, beleza, perfeito. Beleza? Tranquilo. Bem, eu acho que do nosso lado era tudo. Mais algum ponto que vocês gostariam de comentar? Algum aprendizado, alguma lição que ficou aí pra gente melhorar no próximo? Inclusive da nossa própria atuação, tá? Acho que é importante a gente estar sempre alinhadinho de como é que a gente faz essa questão dos encontros, horários, enfim. Se foi adequado ou não, tá com vocês de novo. Eu só acho que seria interessante a gente ter terça e quinta mesmo de reunião. Não tipo quarta e quinta seguido, mas terça e quinta para absorver o segunda e terça, apresenta, absorver o quarta e quinta, apresenta, entendeu? Só nesse aspecto. Quinta, no máximo, de manhã, porque a gente tem que produzir o documento. É esse o nosso então, problema. Seria... A gente tem tempo para produzir. Então, como vocês acham... Como? Deixa a quinta tarde para visita, porque a visita não influencia tanto, daí faz tipo toda a agenda. Não. Estava aqui falando para as meninas, talvez a gente fazer assim, toda a agenda de setores,
até quarta. E daí, quinta de manhã a gente deixa um tempo para vocês e quinta à tarde a gente prioriza visitas, porque as visitas não vão influenciar tanto o diagnóstico, mas sim conhecer práticas do município para cooperação. E daí ficar um pouco mais... Claro, tipo, o Restinga, acho que a visita acabava me influenciando um pouco, mas no geral não vai influenciar. Mas eu acho que influencia mais a sua abordagem do que o conteúdo em si, né? É porque lá era porque era uma coisa, enfim, todas as visitas envolviam a universidade, então, tipo assim, era um município que você via que tinha uma forte parceria com a universidade, mas enfim, não, era um caso sui generis. Mas eu acho que, será que funciona assim para vocês? Eu acho que sim, mas é porque então a gente teria que ter uma terça-feira meio que final de dia, porque idealmente a gente teria quase todas as entrevistas acabando terça-feira, né, assim, segunda, terça faz entrevista, aí a gente tem essa primeira percepção, só que nem sempre rola por agendas de Deus do mundo. Não, então, é porque assim, a gente tinha pensado numa lógica de entrevista-visita, 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 aí ocupava os 4 dias. Mas então talvez seja ideal a gente distribuir, né, todas as entrevistas nos 3 dias anteriores, segunda, terça e quarta. Um dia a gente faz visita de manhã e de tarde, no outro dia pode ser de manhã e visita. E aí na quinta de manhã a gente já tem todos os insumos das entrevistas. Seria talvez isso. A gente então. pode tentar, só porque, vamos ser sinceros, né, Lizzy? A agenda depende muito do pessoal que está conduzindo. A gente fica meio que sujeito a... Teve mudança de agenda do prefeito, beleza, adapta a porra toda. Então, assim, o que a gente tem que ter certeza é a de quinta de manhã. Essa não tem como falhar, porque senão a gente não consegue produzir nada e sexta-feira divirtam-se, sem ter muito o que apresentar. Então tá, então a gente já pensa também numa forma de pedir para eles organizarem a agenda de forma que quinta-feira de manhã fique livre para a gente, e quarta-feira até quarta-feira, tentar pelo menos ter todas as entrevistas já realizadas, né? Quando a gente pensou na questão do processo, era um pouco por isso. Como a gente nunca conseguia garantir que conseguiríamos falar de forma qualitativa, todo mundo com tempo e bem disposto, sabe? O processo de geração de conteúdo era um pouco por isso. Vocês com tempo suficiente depois de cada entrevista para gerar isso, a gente meio que ia acompanhando pelo drive, se a gente não conseguisse falar. O meu medo é sempre o mesmo, gente, é vocês não terem conteúdo na sexta. Isso pode ser tenso, tipo, bem tenso. Você não tem um diagnóstico para apresentar, sabe? Porque tipo, a gente está aqui no escritório. Se não sai bem feito, a gente só vai escutar de vocês na segunda. Oi, Yuri. Você que é o capitalista mercenário, quantas horas que a gente paga de reunião hoje, na segunda-feira? É só meia hora ou é 1 hora? Não, pode ser 1 horinha. Capitalista tá. mercenário. Então, já que acabou, eu queria fazer uma pergunta. Diga. É que eu tava conversando com as meninas, que eu não quis me intrometer na oficina de validação. Mas eu senti falta de 2 pontos entre as coisas que estavam lá. Que era a questão ambiental, mas elas tentaram me explicar que é porque é uma usina não, como é que chama? Mineradora nova, que usa uma outra forma de explorar o minério. Mineração seca, que eles dizem. Mineração que não seca. tem barragem, essas coisas. E já incorporou o ESG na própria cabeça. Então ela já veio com o Pacto Global em si. Tá, mas assim, nem tudo é tão perfeito quanto parece. Então eu fiquei tipo, mineração seca não gasta resíduo, mas enfim. E querendo ou não, de uma forma a gente está em Minas Gerais, né, que é um estado, aterrorizado por desastres naturais de mineradoras. E daí eu senti falta de alguma coisa relacionada a isso lá. E 2, a minha vivência pessoal, claro que acho que vai mais além disso, mas São Luís tem, né, exploração de minério e a Vale. E eu lembro, e a Lumai e a Vale. E eu lembro que, tipo, a minha vida inteira a gente tinha uma empresa lá de alumínio que era muito forte, que se chamava Alumar, que era alumínio do Maranhão. Era muito forte, assim, muito forte. E depois que eu vim para cá, parece que, tipo, enfim, os incentivos de política do governo estadual mudaram e a empresa simplesmente migrou e foi embora para o Pará, porque era mais financeiramente rentável para eles mudarem para lá. E eu fico imaginando, claro, acho que nenhum estado mudaria, porque Minas Gerais é conhecido por isso. Mas eu também senti falta de ter, tipo, a falta de um incentivo fiscal, não poderia mudar, porque parece que o município inteiro está vinculado à mineração. Daí as meninas até comentaram que meio que o prefeito ficava, é novo, então a gente ainda tem muito para explorar, então a gente não pensa nisso. Mas que na população ficava, tá, e quando essa merda acabar, tipo, o que a gente vai fazer? Porque eu imagino que, assim, uma empresa não vai sair anunciando para todo mundo de que nossos estoques de minério aqui estão acabando, eles só vão migrar um dia, tchau, tipo, migramos, acabou, estamos em outra cidade. E eu senti um pouco de falta disso no diagnóstico, mas é uma coisa... Em termos da estratégia de vocações, né? A gente discutiu isso bastante, Thaís. A questão é um pouco de teoria agora, por que a gente não fala sobre isso?
esse tipo de boa situação, ela tem um nome mó legal na literatura que se chama Maldição dos Recursos Naturais. Olha que divertido o nome. Porque é incrível, você gera recurso pra caramba, mas você deixa a pessoa cega. Você vai discutir o que você quiser, eles vão falar, tipo, foda-se. Porque tá gerando dinheiro, não tem mais nada que eu possa fazer que seja tão rentável, tão produtivo quanto. Não tem, simples assim. Tipo, que tal fazer turismo? Ok, se sobrar dinheiro, se a gente tiver disponível, mas se for abrir uma nova empresa, mineração. Se for abrir o que eu vou fazer de serviço de empreendedorismo? Alguma coisa vinculada à cadeia da mineração. É o que dá dinheiro. Então você vincula muito tudo aquilo, fica todo mundo muito cego. Isso é ruim por quê? Porque isso é uma maldição. Por um motivo muito clássico. Isso acaba. E ninguém se preparou para a transição, né? Então, sim, concordo plenamente, a gente bateu muito isso. Mas o Banco Mundial testou várias vezes ao longo dos anos como é que você vai contra. Vamos testar fazer questões transversais. Ótimo, as pessoas vão te ignorar. Vamos fazer questões de meio ambiente. Legal, vão te ignorar do mesmo jeito. Porque nada disso importa. Eu pago multa. Eu prefiro gastar, destruir e pagar multa. Eu gero recurso suficiente para isso, é mais barato. Problema usual válido. Tipo assim, é porque, por exemplo, o Barcarena, que é um dos municípios que está com a gente, o prefeito, ele é economista, né? Então ele já tá tipo assim, cara, eu não aguento mais o fato de que exploram e daí fazem errado, pagam uma multa e a gente tem trocentos milhões de dinheiros para gastar em coisas boas, sendo que eu não consigo mudar a mentalidade daquelas empresas e eu não consigo mudar problemas reais que eu tenho. Tipo, acho que ele tem um lixão lá também. Então lá é um município que ele mesmo já se irrita com essa situação, que eu acho que o de Itabirito era o contrário. Tipo assim, vamos surfar essa onda, é um dinheiro que a gente tem, olha como a gente tá bem, a nossa administração é foda. E ele já tá do tipo assim, cara, eu tenho muito dinheiro e eu tenho muita perspectiva de crescimento. Isso é uma coisa isso, né? É uma coisa que ele falou muito, tipo assim, a gente tá começando a crescer agora e já tem dinheiro pra caramba. Só que isso me gera problema demais, tipo, um tanto de resíduo de lixo que isso me gera por dia, que é insustentável a longo prazo, para eu pensar que eu vou continuar crescendo. E daí eu meio que senti falta disso, acho que talvez porque agora refletindo, porque eu conversei com ele e percebi o outro lado dele, tipo, que é um gestor preocupado. Não, eu concordo plenamente, mas o que eu falei, a gente precisa até o pacto global, não o ODS nesse caso. Porque o pacto global é empresarial, né? Então, é o máximo que você consegue fazer nessa situação, Thaís, assim, que você consegue vender sobre, sabe? É SG. Se isso estiver sendo feito, aí você aproveita o volume de recursos para melhorar isso ao longo do tempo. Eu imagino que Barcarena, por separar, vai ter uma situação diferente de Itabirito. Eles não vão ter uma infraestrutura boa, eles não vão ter as questões sociais bem encaminhadas. Era o foda de Itabirito. Você vai falar, tipo, vocês estão poluindo. Ele vai olhar assim, tipo, você viu meus indicadores de meio ambiente? São os maiores que você viu até hoje. Tipo, ok. Vocês estão desligados, vocês não estão fazendo inclusão. Vocês viram nossos indicadores de mulheres? São os maiores que vocês viram até hoje. É foda. Como é que você vende isso enquanto estratégia? Então, assim, vale a pena bater nesse ponto? Vai ser diferente em Barcarena, eu tenho impressão, porque tá no Pará, no meio da Amazônia, é um pouquinho mais conflituoso tudo ali. Então, sim, foi assim, foi pensado, foi voluntário. Infelizmente, fazia parte do que dava para vender. Só um ponto que você falou aí da doença holandesa, eu fui pesquisar, realmente bem interessante essa questão do recurso que você falou, tem tanto recurso que ele acaba virando uma maldição. Enfim, só porque eu fui pesquisar, achei bem legal. Só queria ressaltar isso. Que legal. Mas eu acho que é isso, gente, da nossa parte. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Lori, você? Também não tenho, não. Então, ótimo, galera. Que bom que deu certo. Acho que foi uma boa experiência para todo mundo. A gente está começando a adaptar a lógica de processo para ele funcionar direitinho, né? Porque a ideia é a mesma. É que a gente tenha o mínimo de sofrimento possível e que gere o conteúdo necessário ao longo do tempo, né? Então vamos continuar. Eu vou criar essa lógica do feedback para o gestor, eu acho bem relevante. Vamos entender deles o que são expectativas e tal, para a gente poder ir controlando isso para os próximos, né? Sim. E a gente vai se falando, ok? Certo, então. Obrigada, gente. Tá bom, muito obrigada. Até mais. Valeu, galera. Boa semana para todo mundo. Vocês, Tchau, tchau, beijo. pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.